Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast, conteúdos relevantes, entretenimento de qualidade, canal de informação voltado para você, telespectador, telespectadora que nos assiste, para levar a melhor informação sobre temas relevantes de toda a sociedade nas mais variadas áreas. E o que eu posso dizer do Turi News é justamente isso. É o compromisso e o objetivo que nós temos com você, telespectador. Qual? Fazer com que você que nos assiste possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos temas aqui abordados. E necessário dizer que todos os convidados que aqui comparecem são especialistas nas áreas desenvolvidas. Meu nome é Felipe Turi, eu sou idealizador e apresentador deste programa, Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. E hoje é com grande alegria e satisfação que abraçamos a oportunidade de fazer mais um episódio do Turi News. Hoje diferente, de forma diferente. Estamos aqui em São Paulo, nos estúdios de gravação, para falar sobre o tema transplante capilar, empreendedorismo e técnicas inovadoras. E para isso é necessário trazermos um convidado à altura que verdadeiramente tem propriedade para falar sobre o assunto. Chama-se Dr. Marcos Mendes, é médico e especialista em implante capilar. Mais do que isso, sou a prova viva, testemunha viva aqui, do belíssimo trabalho que esse médico exemplar vem fazendo. E, obviamente, com o seu mistério, com as suas atividades e principalmente com técnicas inovadoras, vem se destacando, chamando a atenção do Brasil e do mundo todo. Chama-se Dr. Marcos Mendes. E é uma grande satisfação, uma alegria poder receber essa autoridade no assunto. A partir desse momento, dirigimos a palavra ao Dr. Marcos Mendes, mais do que isso, agradecendo o carinho, a atenção, a disponibilidade. Sei da sua agenda lotada de compromissos, mas estando aqui em São Paulo, já aproveitei a oportunidade para encaixar essa agenda para a gente bater um papo sobre transplante capilar. Seja muito bem-vindo e para nós iniciarmos esse bate-papo, já faço duas perguntas iniciais para o amigo. Primeiro, quem é o Dr. Marcos Mendes, na sua opinião? E segundo, como foi esse despertar, essa paixão pela medicina e, em especial, pelo transplante capilar? Seja muito bem-vindo, à casa sua. Primeiramente, muito obrigado pelo convite que a mim foi dado. Tá? É uma honra participar do Turi News, é uma honra participar de um podcast regido por você, um dos advogados mais bem conceituados do Brasil. Então, para mim é um privilégio estar aqui abordando temas relevantes para a sociedade, temas relevantes para os futuros pacientes e para os pacientes também que já se submeteram aos procedimentos capilares e outros procedimentos estéticos também, tá? Sou Dr. Marcos Mendes, médico especialista em medicina capilar há mais de 10 anos. Eu sou um médico apaixonado pelo que faço, eu sou um médico que tem o compromisso de entregar bons resultados para os meus pacientes. Eu não faço negócio a qualquer preço, eu faço negócio que eu vejo que eu vou transformar a vida dos meus pacientes. Então, para mim é muito importante eu poder contribuir para a autoestima de todos os meus pacientes, é muito importante eu poder contribuir para a renovação de uma nova visão do meu paciente. Então, o Dr. Marcos Mendes é um doutor apaixonado pelo que faz e estou aberto às próximas perguntas para a gente deixar mais transparente o que é o transplante capilar, o que é o empreendedorismo dentro da parte médica.
E explica pra gente quando é que foi esse despertar pela medicina, como é que foi o teu primeiro interesse, como é que você, depois na própria medicina, foi aprofundar nessa especialização? Assim, doutor Felipe Turi, desde muito pequenininho, Ah, a minha mãe, ela sempre falava pra mim, você vai ser médico, você vai ser olha aí, médico. Eu não fui criado em uma família de médicos, tá? Inclusive, eu sou o primeiro médico da família. Então, minha mãe, desde pequeno, colocou isso na minha cabeça, que eu ia ser médico, eu ia ser médico, eu ia ser médico. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. Então, não tinha outro cenário que eu não via a não ser médico, tá? Então, e essa construção ela foi indo e, pouco a pouco. e com qual propriedade ela falava isso? Destino? Ou já tinha alguém na família, Não, não algo, tinha, não tinha ninguém na família. Só que assim, eu acho que era a vontade dela, que vontade dela? ela falava pra mim, né, que o sonho dela era ser médico, só que ela não tinha condições pra fazer Perfeito, uma faculdade de medicina, até porque a gente veio de uma família muito carente, tá? Nunca perfeito. passamos fome, mas era de uma família carente. Então, ela projetou em mim aquilo que ela gostaria de ser, Certo. tá? E a partir de então eu comecei, tá? Ela foi regando em mim, e aqui está o Dr. Marcos Mendes, médico, apaixonado, louco, alucinado pelo que faço, tá? Entregar bons resultados e ser transparente com os meus pacientes. E onde entrou o transplante capilar na tua vida? Como é que foi isso? Um transplante capilar tem uma história bem Claro, interessante. vamos lá, estamos aqui para ouvi-lo. Há mais ou menos 10 anos eu gostaria de ter barba, eu não tinha barba. Olha, Tá? Eu não tinha barba. E aí eu já era médico, tá? E eu gostaria muito de fazer uma reconstrução da barba. Começou o pessoal a falar em transplante capilar, recuperação de barba. Eu falei, olha, interessante. Eu acho que é aqui que eu vou conseguir ter o que eu quero, que é ter barba. Eu já tinha bigode, já começou tinha pela cavanhaque. barba o interesse. Exatamente. E aí eu comecei a procurar profissionais, tá? E tinham pouquíssimos profissionais. Eu acho que eram uns 6, 7 no máximo no Brasil inteiro, tá? E aí eu falei, olha só que nicho gigantesco que tem no Brasil e ninguém se fala, tá? Olha a quantidade de pessoas com alopecia androgenética, que é a calvície, que tem no Brasil. E eu comecei a fazer uma pesquisa. E aí me despertou não só de fazer a barba, me despertou em fazer um curso para transplante capilar e recuperar a autoestima do pessoal, dos pacientes. Isso mais ou menos em que ano? 2014 por aí, Nossa. tá? E aí comecei a procurar cursos no Mas já Brasil. tinhas formado, Sim, já já era estava todo médico, sim, médico, sim, já. já tinha pós-graduação em A dermatologia, dermatologia. tá? Fizeste residência? Não, fiz Não. pós-graduação. Pós-graduação, E ok. a partir de então, o que que aconteceu? Eu comecei a procurar cursos no Brasil e não tinha nenhum curso Olha de isso. transplante capilar. Aí comecei a procurar cursos fora do Brasil. Ó, E o curso mais próximo que tinha era em Buenos Aires, tá? E era há 20 dias de quando eu estava procurando o mais próximo. E eu sou muito proativo. Eu quero um negócio para ontem. Quero um negócio para ontem, eu não deixo para depois. certo. Eu coloco pressão e coloco para acontecer. Eu falei, olha só, é a minha Tô oportunidade. indo. Eu vou. Entrei em contato, falei com o pessoal, fiz uma inscrição e fui para Buenos Aires. Tá? Passei 15 dias em Buenos Aires, Que fiz o maravilha. curso de transplante capilar, voltei. Só que ainda faltava muita coisa. Sim, claro. Eu sentia que faltava me aperfeiçoar mais, eu sentia que faltava mais, mais expertise naquilo. Tá? Assim, imagina. Nessa época já tinhas consultório médico? Já tinha uma Uma clínica. clínica. Já tinha uma clínica, só que eu não tratava cabelo. O que que você tratava? Eu tratava doença da dermatologia. Ah, já. Mas já na Aham. área, né? Já na área. Ah, tá. Tá? Só que quando eu fiz o curso, eu tentei buscar mais expertise, Sim. me aperfeiçoar mais. E Se aí, aprofundar de me verdade, aprofundar, né? né? E aí procurei É. curso, aí fui fazer curso na Global International em Miami, depois fui para a Faculdade de Medicina de Lisboa, né? Onde eu fiz esses 3 cursos, criei uma bagagem e a partir de então eu criei a minha metodologia, Perfeito. tá? Que foi o transplante capilar em alta definição. Maravilha. É o chamado transplante capilar High definition. Olha isso. Exatamente. E aí, explica pra gente como é esse processo. É assim, Ah, o transplante capilar ele tem algumas etapas, tá? As 3 principais etapas do tá. transplante capilar é a extração, onde a gente retira unidades foliculares, que são fios, tá? Da parte lateral ou da parte posterior do couro cabeludo, pode tirar também do corpo, tá? Certo. Quando o paciente não tem uma área doadora suficiente. A segunda etapa é a etapa de incisão,
tá? Essa é a etapa principal do transplante capilar. Então foi em cima disso que eu criei a metodologia. Como? Para você dar uma naturalidade para o cabelo, você precisa seguir alguns critérios, tá? Então você tem que ver como que é a angulação desse cabelo, tá? Então a angulação correta tem que ser de 30 a 45 graus na Reline, por exemplo, tá? A angulação tem que saber qual é a profundidade, tá? O direcionamento do fio, a posição do fio. O que a literatura fala? Tudo bem pormenorizado. Né? Exatamente. A literatura fala que a gente tem que colocar de 25 a 30 unidades foliculares em 1 centímetro quadrado. Mas se eu colocar só isso de unidades foliculares, vai ficar o cabelo muito falhado. Não vai ficar legal. Tá? Então eu sempre coloco 70, 80 unidades foliculares para ficar bem cheio, para ficar bem denso, tá? A gente não consegue entregar uma naturalidade como Deus faz, isso só Deus, né? Só que a gente chega muito perto da naturalidade, tá? Então a gente faz as irregularidades na primeira linha de seção capilar, então tudo isso está englobado à técnica High Definition. E a última etapa é a etapa da implantação. Então eu extraí o fio, fiz as incisões e peguei o cabelinho que eu extraí e vou colocar nas incisões que eu os fiz. Para que o nosso público do Turinews entenda com mais propriedade, quanto tempo leva uma cirurgia dessa, mais ou menos? Olha, imagina-se que um cenário, tá? Imagina um cenário de um paciente calvo, grau máximo, que é o grau 7, tá? Imagina que eu vou ter que tirar cabelinho por cabelinho, fazer incisão por incisão e colocar cabelinho por cabelinho. Tá? Então vai demorar de 8 a 10 horas. 8 a 10 então, assim, é um trabalho muito artesanal, muito minucioso, que tem que ter muita atenção. Imagina. Uhum. E como é que você consegue lidar com a expectativa do teu paciente em querer saber como vai ficar e obviamente, de uma forma humanizada você tratá-lo? Primeiro de tudo, você tem que ser transparente com o seu paciente. Tá? Você não pode fazer negócio a qualquer preço, tá? Outro fator, você tem que alinhar a expectativa com o teu paciente. Como que eu falo que alinhar? Você vai mostrar para ele o que é a área doadora, vai mostrar o que é uma área receptora, tá? Então, assim, eu, particularmente, Dr. Marcos Mendes, não pego pacientes que não têm uma área doadora compatível com a área receptora. Tá? Porque eu não vou conseguir entregar um bom resultado. E aí o que você recomenda numa situação dessa? Olha, ou eu não indico transplante capilar, tá? Ou se o paciente tiver uma área doadora passível de tratamento, eu oriento a tratar. Tá? Ah, você diz dos pelos, da barba, porque assim, do peito. Pelo é diferente de cabelo, né? Então assim, eu não posso ter mais pelo do que cabelo na parte superior. Entendi. Os pelos eu utilizo para camuflar. Tá? Pessoal, quem não conhece, a técnica é chamada de técnica body hair, onde eu retiro fios do corpo, tá? Ou da barba, ou do peito, ou dos braços, da região pubiana, de alguma forma, para o quê? Para complementar o transplante capilar. Eu não faço o transplante capilar só com os pelos corporais, até porque não fica legal, vai ficar um cabelo feio. Então eu utilizo esses pelos para quê? Para camuflar. Coloco os fios de cabelo, tá? Em uma zona aparente e os pelos para complementar a densidade. Entendi. E existe algum mito que, aproveitando a oportunidade do Turinews, você possa desmistificar no que diz respeito ao transplante capilar? Com certeza, que transplante capilar não fica natural. Esse é o maior mito do transplante capilar. Transplante capilar hoje, bem feito, bem realizado, bem planejado e bem indicado, fica super natural. E a prova viva é você, meu amigo. Maravilha. Comenta um pouquinho sobre o nosso caso aí. Olha só. O que você fez para todo mundo poder entender e principalmente que eu achei algo bem diferencial no teu trabalho, a não limite de folículos. Exatamente. Explica pra gente isso aí. Quando eu falo que não tem limite de folículos, os folículos são limitados. Ok, são limitados, tá? Mas o que acontece? Na grande maioria das clínicas, eles te cobram por folículos. Tá? E os folículos ilimitados é a quantidade necessária que você vai precisar para
deixar um cabelo mais denso, tá? No teu caso, você tinha uma alopecia androgenética grau 6 para grau 7, tá? Tava com o cabelo bem falhadinho, tá? Só Bem que ralo, né? bem ralo, e a área tava toda necessitando de reconstrução, Tu tá? diz a área do implante. A área do implante, Perfeito, a área certo. receptora, a parte Certo. superior, tá? Então eu fiz um planejamento para quê? Para deixar uma área simétrica, tá? Você vai ver, você já viu que o cabelo já saiu todas as crostas Já. e ele tá todo simétrico, tá? E um dos pontos principais é a pessoa te olhar, doutor Felipe, e não ver que você fez um transplante Exatamente. capilar, ver, caramba, o doutor Felipe tá diferente, Tá o que que ele diferente. fez, Maravilha. né? Então, esse é o grande ponto do transplante capilar. Tá, agora deixa eu entender. Falaste da área do transplante. Aham, E você tira da área receptora. exato. Tá, e essa área receptora, como é que eu estava? Eu tinha cabelo suficiente para fazer? Sim, você tinha uma área doadora maravilhosa, tá? Certo. Você tinha uma área doadora compatível com sua área receptora, Perfeito. tá? Inclusive tinha uma sobre-área ainda, tá? Você tem área Maravilha. reservada, Você diz dos lados, dos né? lados da parte E da posterior. parte posterior. Exatamente. Então, assim, eu utilizo instrumentos muito delicados, tá? Que é um punch para retirar os fios. Eu tiro muito fininho para não deixar cicatriz, tá? Perfeito. Então, eu tiro de uma forma simétrica, tá? Para não ficar falhado, para te entregar um bom resultado, tá? Então, assim, o transplante capilar ele é uma arte, onde eu tenho que tirar cabelo de uma zona e não deixar com o aspecto que foi retirado e te entregar um resultado para ficar natural, onde a pessoa vai te olhar e não vai Perfeito. perceber que você fez um procedimento. Tá, agora deixa eu entender. Nessa área que tu retiraste para implantar, ela ainda cresce cabelo? A área que eu tirei, não. Não? Não, mas como o instrumento ele é muito fininho, que é chamado de punch, tá? Imagina que a gente tem 3 fiozinhos aqui, tá? Eu tirei esse cabelo do meio, esse fiozinho do meio. Certo. Só que eu tiro com um punch tão fininho que quando ele cicatrizar, ele fecha e esses dois ficam mais juntinhos, Ah, tá? então fortalece Fortalece o o folículo. Ah, perfeito. Tá? Então, assim, vai ficar imperceptível. E fala pra gente do chip. O que é esse chip aí? É assim, Ah. no teu caso, tá? No teu caso, eu tô trazendo aqui o teu caso porque o pessoal te conhece, Perfeito. tá? Você ainda tem bastante cabelo na parte superior, só que esses cabelos estão enfraquecidos, Enfraquecido. tá? O que que acontece? Existe um hormônio chamado dihidrotestosterona. Desculpa a ignorância, só pra gente, pro público entender. Aham. Essa área de implante não cai mais cabelo. Não cai. Então a preocupação é justamente da área receptora. Não. A preocupação é na área receptora, mas na área que você não transplantou. Perfeito. Os fios não exatamente, transplantados, é isso aí. exatamente. E É isso aí. ficou, por exemplo, no meu caso, quantos por cento, mais ou menos, De quê? de cabelo ainda? Olha, tem mais ou menos em torno de 40% a 45% Você tirou quanto, mais ou menos? de fios. Olha, eu tirei. No teu caso, Ah. de unidades foliculares, foram 6.000 e alguma coisa. 6.300 unidades foliculares. E tudo da área, Da área do lado de trás. Exatamente. Receptor. De orelha a orelha. Né, que é uma Show. zona segura para a gente retirar. Mas voltando Sim, ao vamos lá, implante do subcutâneo. chip. Ah. Imagina que a gente tem aqui um hormônio chamado testosterona. Perfeito. E embaixo temos um hormônio chamado dihidrotestosterona, tá? E existe uma enzima no meio que transforma a testosterona nesse hormônio da calvície, que é o DHT, que é a dihidrotestosterona. Perfeito. E esse hormônio, ele penetra no fio fazendo uma vasoconstricção, tá? O que é vasoconstricção? Ele fecha a artéria e a veia que chega no fio. Ou seja, ele vai matar o fio de fome. O fio não vai ter mais nutrientes, tá? Então, o que é que o implante subcutâneo, que é o chip, que é o CIRRE, o que é que o CIRRE faz? O CIRRE, ele vai inativar essa enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Ele não deixa enfraquecer. Não deixa enfraquecer. Entendi. Se eu inativo essa enzima, tá? Eu tô deixando de ter 92% de DHT, que é o hormônio causador da calvície. E vai te sobrar mais testosterona. Entendi. Mas esse chip seria, vamos dizer assim, um plus a esse transplante capilar? O chip tem as indicações, tá? Se chegar um paciente completamente calvo, não precisa utilizar o CIRRE, Perfeito. tá? Mas no seu caso, que você tem muitos fios de cabelo, muito cabelo fino, se a gente não tratar, esse cabelo vai embora e com o tempo vai ficar só o teu cabelo transplantado. Entendi. Então, se a gente pode dar um plus para ter um cabelo muito mais denso, muito mais cheio, por que não utilizar o CIRRE? Porque fortalece. Fortalece, tá? Então, os teus fios estão fininhos, os não transplantados. Não são Com o transplantados. CIRRE, vou deixar o fio grosso. Tem muitas unidades foliculares só com um fio,
eu vou fazer nascer mais 2, mais 3, mais 4 fios. Então vai vir junto o resultado do transplante capilar com a recuperação capilar através do CIRRé. Tá, explica pra gente como é esse processo. Por quanto tempo esse chip fica instalado, vamos dizer assim? O CIRRé, que é o implante subcutâneo, o chip, ele tem uma concentração de 50 miligramas, tá? Então ele vai ficar no teu organismo por mais ou menos 100 dias, tá? Em torno de 4 meses, mais ou menos, tá bom? Então, durante todo esse tempo, todos os dias ele vai liberar 0,5 miligramas, que vai cair diretamente na tua corrente sanguínea, tá? Bloqueando esse processo que eu falei para você. E qual é o período apropriado para fazer isso? Olha, o período apropriado é quando o paciente é diagnosticado com alopecia androgenética, tá? Fez antes do transplante, ok. Fez durante o transplante, ok. Fez depois do transplante, ok também. Então não tem o tempo certo. O tempo certo é quando o paciente for fazer. Tá, mas eu digo no que diz respeito a esses 100 dias. Eu posso fazer 100 dias, mais 100 dias, mais 100 dias? Com certeza. Tá. Qual é o ideal apropriado para quantidade de dias? É assim, a alopecia androgenética, a calvície, ela não tem cura. Tá? O apropriado é ad eterno. Tá? O apropriado é acabou 100 dias, colocar outra. Acabou 100 dias para sempre. Tá? Só que o que a gente faz de recuperação capilar é mais agressivo, a gente consegue recuperar em até 400 dias. Tá? Por isso que eu sempre indico para os meus pacientes um plano de 400 dias, onde ele vai colocar 4 implantes subcutâneos em um ano. Dá tá? para fortalecer 4 bem, CIRRé né? em um ano. Então, em um ano dá para fortalecer e depois a gente migra para apresentação oral. Entendeu? Ah, mas por que você não passa oral primeiro? Sabe por quê? Todos nós temos barreiras gastrointestinais que vão dificultar a absorção das medicações. Não absorve, não vai absorver. De 100, o quê? 50%? 50%. E se o paciente tiver uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora intestinal, mais ainda. Então, assim, nesse primeiro momento, eu tenho que dar um tiro com bala de canhão. Tá, e esse chip, ele chega a qual porcentagem? De sucesso. De sucesso, 92%. 92%? Ele bloqueia 92% da enzima que transforma. Mas porque também já vai direto na corrente sanguínea, né? Não vai ter bloqueio, entendi, não vai ter nenhum tipo de não absorção. É como se fosse um soro, né? Vai estar diretamente na corrente sanguínea. Entendi. Muito bom, é perfeito, tá? Hoje é o tratamento mais eficaz do mundo para tratamento da calvície. Tá, aí o que também você pode dizer que a gente foi, obviamente, pesquisando o teu trabalho para até verificar e escolher o seu mistério aí e escolher o profissional gabaritado para isso. Também tem células-tronco, né? Que você lida com isso? Exatamente. Explica pra gente sobre isso. Chegaram no Brasil. Isso aí eu estou relembrando as nossas consultas e estou falando aí. Que legal. Chegaram no Brasil já tem mais ou menos 2 anos, tá? Que são os exossomos, tá? Esses exossomos ali são células-troncos derivadas de uma planta coreana. Bem interessante. Depois desses exossomos chegaram as células troncos autólogas. O que é isso? A gente tem alguns instrumentos que a gente tira folículos da parte da nuca, tá? E utiliza um microprocessador para processar essas unidades foliculares. Para quê? Para extrair célula-tronco. Dentro de uma unidade folicular tem um lugarzinho chamado de bulge. Esse bulge, ele é rico em célula-tronco e ele é capaz de regenerar qualquer tecido do nosso corpo, tá? Então a gente pega mais ou menos 4 a 5 amostras, tá? Processa nesse microprocessador e depois aplica no couro cabeludo. Mas na tua análise, quando é necessário fazer esse tipo de aplicação? Olha, ele é necessário quando o paciente está com o cabelo fraco, está no processo de miniaturização, que é o afinamento dos fios, onde o paciente não quer se submeter a um transplante capilar, tá? Ou até mesmo o paciente, fiz o transplante capilar e quero melhorar ainda mais. Pode fazer. Só que a grande indicação é o tratamento clínico. Quando o paciente ele não está querendo fazer um transplante capilar ou quando dá para a gente recuperar esses fios e salvar o paciente de um transplante capilar. E a porcentagem disso? Mais ou menos, para a gente saber. É algo novo, tá? É algo novo que chegou no Brasil, então não tem como eu mensurar uma porcentagem de sucesso, tá? Não, eu digo de recuperação dos folículos para não precisar fazer a operação. Vai depender do organismo de cada paciente. Então vai depender do organismo de cada paciente para saber qual que é a resposta que o teu organismo vai ter com determinadas medicações, com determinados procedimentos. Então não tem como eu mensurar. Olha, doutor, você vai fazer 5 sessões e eu vou recuperar. Não tem como.
tá? Medicina, nem sempre, nem nunca. Então, não posso garantir resultados. Entendeu? Complicado. Eu posso garantir o processo que eu vou fazer. Perfeito. Em cima dos estudos que já tem daquela medicação, daquele procedimento, daquela técnica. Agora, garantir resultado, não. E falando dessa peculiaridade no que diz respeito à variação de organismo para organismo, eu te pergunto, e o tempo de recuperação pós-cirúrgico também é nessa mesma linha? Não, porque é muito tranquilo, tá? Pós-cirúrgico que a esses tratamentos? Não, pós-cirúrgico após o transplante capilar. Transplante capilar. Olha, você fez o transplante capilar, Deus me tá? livre. E assim, não dói, ele incomoda, tá? Mas assim, eu tenho um cuidado tão grande com os meus pacientes, você foi prova disso, que durante 10 dias teve uma enfermeira te acompanhando. E durante 10 dias eu também fiquei dentro do quarto Exatamente. do hotel fechado, justamente para evitar qualquer tipo de infecção. Exatamente. Então, imagina só. A gente fez certinho, então. Tudo certinho, tá? Imagina só, que eu faço transplante capilar e o paciente não tem esse cuidado. Tá? Então vai comprometer o transplante capilar. Então, para não comprometer o resultado do transplante capilar, eu tenho um programa na minha clínica onde por 10 dias o enfermeiro acompanha o paciente todos os dias, falando o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer. Por 10 dias, justamente para não comprometer o resultado da cirurgia. Agora, a pergunta que não quer calar, e eu passei por essa enorme dificuldade. Como faz para dormir sentado? Eita, meu amigo. E não conseguir virar do lado direito, do lado esquerdo, aquela agonia, aquele desespero. Na verdade, o paciente não pode nem ficar sentado, né? Ele tem que ficar numa posição de 45 graus, né? Pra eu quê? ficava era deitado. Melhor, se ficar deitado, melhor. Porque como eu coloco uma solução, né? Para criar um espaço entre o couro cabeludo e o crânio, esse líquido ele tem que ser drenado para algum local. Tá? Se você ficar sentado ou de cabeça baixa olhando o celular, ele vai descer, vai fazer um edema periorbital, vai inchar o rosto, não vai ficar legal. Né? Mas se você ficar deitado, o líquido ele vai drenar para trás e vai ser expelido pela urina. E a ingestão de água também é interessante? Ajuda a drenar mais rápido. É diurético, né? É diurético, né? Daí já vai aproveitando. Exatamente. Tá. Mas tem um tempo, por exemplo, para a gente saber a durabilidade para que a gente possa atingir e saber, não exatamente, mas quando o cabelo começa verdadeiramente a ganhar corpo e ficar definitivo no couro cabeludo? Olha, pelo menos 10 dias até sair as crostas. Certo. Tá, você viu que saiu as crostas e ficou todos os cabelinhos. Perfeito. Tá? Mas aí já disseste aqui nos bastidores que vai cair tudo, rapaz. Já me desesperou já, pô. Mas o que acontece? Esse cabelo ele precisa se acomodar. É como uma plantinha. Precisa de um tempo para criar as raízes. Perfeito. E o cabelo ele precisa de um tempo para criar a vascularização. Tá? Para criar artérias, para criar veias. Tá? E o couro cabeludo reconhecer aquele novo tecido que está ali, que é biocompatível. Então, são 90 dias de acomodação para ele começar a nascer e crescer lindamente. Quando tiver com 6 meses, vai estar com 50% do resultado. 50% em 6 meses. 12 meses, 100%, maravilhoso, lindo e fora da curva. E qual é a sugestão, a dica, o procedimento mais do que correto para que isso aconteça e a gente logre êxito? Seguir todas as orientações, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Porque o que acontece? Paciente, você passa as orientações e alguns pacientes querem fazer da cabeça dele. Não, é só isso aqui pode, só isso aqui pode. Não pode, tá? Quando a gente fala que não pode, é porque realmente não pode, tá? A gente já teve um outras experiências, já teve outras experiências. Essas que não dá restrições são verdadeiramente necessárias. As restrições são baseadas em fatos reais, em fatos de não sucesso, tá? Então, se seguir corretamente todas as orientações, a taxa de sucesso é 100%. Olha isso. E há quanto tempo você já está na área específica de transplante capilar? 10 anos. 10 anos? 10 anos no transplante capilar, tá? E, assim, a minha história, ela é muito peculiar, tá? Eu comecei lá no Maranhão, tá? Olha, em São Luís. Do Maranhão. Sim, nasci no Maranhão. Em São Luís do Maranhão, comecei com a minha clínica lá, tá? Depois vim para São Paulo. O que te fez vir para São Paulo? Visão.
Exato. Tá? Eu queria aumentar. Empreendedorismo. Exatamente. Que é o que a gente também vai falar. Eu queria aumentar. Queria aumentar. Lá estava pequeno, já estava com muitas cirurgias e eu queria aumentar. Lá eu estava tendo pouca visibilidade, então eu queria mais visibilidade. E quando foi que tu tomaste essa decisão? Em 2018. 2018. Tenho que vir para São Paulo. Vim para São Paulo. E conseguiu trazer os teus pacientes de lá? Não, calma. Eu montei uma clínica aqui e fiquei com a clínica de São Luís. Perfeito. Então tava São Paulo, São Luís. Passava uma semana em São Luís e 3 semanas aqui em São Paulo. Até para ir organizando, né? Sentindo. No começo, claro, que quem me mantinha aqui era a clínica de São Luís. E fui começando... Até para você ganhar nome, propriedade. Exatamente. Aqui, né? Fui começando. Só que chegou um tempo que eu pensei, eu preciso dar um salto maior. Tá? E aí eu fiz uma parceria com a JK. JK Estética Avançada. Sim. Que é uma baita de uma clínica, inclusive eu tenho uma enorme gratidão à JK, onde me deu vitrine, visibilidade para eu alçar voos maiores, tá? Onde foi quando eu comecei a atender vários artistas, várias pessoas começaram a me procurar depois que eu fui para a JK. E como é que foi essa parceria? Foi muito legal. Como é que você conseguiu? Foi exitosa, através da CEO, tá? Da Simone. Conversamos, entramos em um acordo, fechamos a parceria. Mas assim, nada cai do céu, tá? Eu fui atrás, sim. Tá? Eu fui atrás, eu procurei e fiquei namorando aí uns 6 meses. 6 meses, conversando com ela, até porque lá eles não tinham o serviço de transplante capilar. Então é algo novo. Né? Era algo novo. Tá, então a gente fechou essa parceria e fiquei lá por 2, 3 anos. E aí, de uma certa forma, também cria uma resistência, né? Sim. Porque não sabe como é que o mercado vai ser adaptado a isso, né? Exatamente. E assim, eu sempre fui um médico muito destemido. Nunca tive medo de arriscar. Tá? Não tem plano B, C. Não tem. É o A e pronto. Não vai dar certo sim, vou colocar pressão. Mas vai dar certo. Muito bem. Entendeu? E aí na JK, eu explodi. Tá? Fiquei conhecido, agenda lotada, ticket médio alto, muito bom, muito legal. E aí tava com a clínica aqui em São Paulo, aí fechei a clínica e fiquei só na JK. JK São Luís. Tá? Fechaste a clínica. Sim. Certo. JK São Luís, porque a JK tava me consumindo muito. Entendi. Tá? Tinha muitos pacientes. E aí dava para fazer tudo na JK do que tu fazia aqui, na Exato. clínica. Perfeito. E aí o que acontece? Falei, eu tenho potencial de ter mais. De ter mais. O que eu fiz? É o chamado ambição no bom sentido. Visibilidade. Fui passar um carnaval em Punta Cana, tá? Quando voltei pelo Panamá, tá? E aí depois voltei no Panamá de novo, falei, vou montar uma clínica aqui. Nossa. E aí montei uma clínica da cidade do Panamá. Tinha um sócio, montamos essa clínica, tá? O sócio não sabia de nada, tá? Eu levei toda a minha expertise, o cara não sabia nem o que era um tráfego pago. Não sabia nem o que era um tráfego pago, o cara era funcionário de uma seguradora. E aí coloquei ele no eixo, ensinei ele para ele o que era tráfego pago, o que era marketing, o que era clínica, como que tinha uma alta rentabilidade na clínica. E aí montamos a clínica, né? Fiquei com a clínica por 2 anos. Aí o que aconteceu? Eu ficava entre São Paulo, Panamá, São Luís. São Paulo, Panamá, São Luís. São Paulo, Panamá, São Luís. Então todos os meses eu ia pro Panamá. E aí chegou uma hora que eu fui cansando. Imagino, E aí, por alguns motivos não elegantes, né, a gente desfez a parceria. E aí saí da sociedade da clínica do Panamá, vendi a minha clínica de São Luís e montei a minha própria clínica em Alphaville, São Paulo. E já está quanto tempo em Alphaville? 3 anos. Então, assim, foi a melhor coisa da minha vida. Depois da minha clínica de Alphaville, o que era bom, triplicou, tá? Mas o segredo, doutor Felipe, tem que ter Deus na frente. Com certeza. Sem ele, você não vai para lugar nenhum. Fé no Criador. Vai para cima. Não é, meu amigo. Se você não colocar fé nele, colocar para ele, reger suas coisas, esquece. Deixar nas mãos dele. Exatamente. Obviamente, você tem que fazer o possível e necessário. Mas tem momentos e que são cruciais que a gente não pode mais fazer nada, é da vontade dele. Sim, é bom. Você é advogado, você, além de advogado, é empresário,
você sabe que não é um mar de rosas. Jamais. Né? Não é um mar de rosas. Às vezes a gente tá com um sorrisão no Instagram, em tudo, mas tá cheio de problemas. Né? A vida de Instagram não é a vida real. Com certeza. Né? Não é a vida real. Claro que a gente tenta levar só coisa boa. Ninguém vai falar de desgraça em Instagram, até porque ninguém precisa saber do que você está passando. Né? Perfeito. Mas assim, você tem que ter perseverança, você tem que ser determinado para você conseguir aquilo que você quer. Né? Dedicação, determinação, disciplina, foco e fé no Criador. É isso aí, meu amigo. Esse é o segredo, essa é a receita. Tá? E aí depois disso, estourou. E fala pra gente, aproveitando aí que você comentou da internet, o papel e a importância da internet, do tráfego pago, do marketing. Quando é que você percebeu a necessidade de ir por esse caminho? Seguinte, eu sempre fui um cara muito... Eu gosto de ir atrás das coisas, sabe? Eu sou um cara que... Curioso. E, assim, por muito tempo, eu fazia tudo na minha clínica. Tá? Tudo. Porque eu queria saber como era. E até porque eu também não confiava. Já tinha caído em muito golpe, sabe? Muita gente vendendo, muitas agências querendo te vender tráfego pago e não fazia nada, né? E hoje o que eu te falo? O que cresce sozinho é planta. Tá? Não adianta. Tá? Para você crescer, você tem que se dedicar e colocar energia. Energia que eu falo, dinheiro. Tá? Não tem como você ter escalabilidade com previsibilidade sem você investir. Tá? Então, hoje, eu sei quanto eu faturo por mês, quanto eu vou faturar daqui a 2, 3, 4 meses. Para a gente ter uma ideia do percentual que você ganha, quanto é aplicado no tráfego pago? Em média de 10 a 20%. Então é alto. É alto, né? É alto. Tá? O meu tráfego pago hoje ele é bem alto. E tu estás com tráfego pago desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Só que tem mais ou menos 2, 3 anos que eu acertei a veia. Certo. E demora para demora. Acertar, né? Demora. Demora quando você é mal assessorado. Certo. Tá? Se eu soubesse o que eu sei hoje lá atrás, nossa senhora, hoje eu tava em outro patamar. Tá? Então, porque eu tinha pego uma onda muito virgem. Certo. Né? Hoje não, hoje tá tudo diferente, tá? Mas demora um pouquinho para você ter essa escala, né? Você se ranquear, você tá com engajamento legal no Instagram, né? Você tá sendo bem visto, entendeu? Não postar qualquer coisa no Instagram, é a tua imagem que tá ali. Preservar, né? A tua imagem, né? Ah, vai ficar postando só coisa. Não, não é só coisa, é a tua vida. É a tua vida. Você não vai inventar, ninguém tá aqui para dilubriar, né? Ninguém tá aqui para ficar mostrando quem não é. Quem não é, né? Não vale. Pelo contrário. Pelo contrário. Faça da maneira mais natural possível. Exatamente. Né? Se você mostra alguma coisa, alguma grandeza, é porque é uma coisa que você conquistou. Lógico, trabalhei para isso. Exatamente, você não tem que ter vergonha. Você trabalhou para isso, é fruto do teu trabalho. Mas isso está enraizado na cultura brasileira, né? A pessoa vê você postando, vê você. Vê você não presta. Não presta. Não. Vê você num jato, vê você num carrão, vê você no helicóptero. Esse aí tá roubando. Esse aí tá fazendo isso. Esse tá fazendo coisa errada. Não chega a te inspirar. A dizer, poxa, eu quero chegar nesse patamar, eu quero melhorar. Ou seja, ao invés de ser algo motivador, é decepcionante. Lá nos Estados Unidos... diferente. É diferente. Lá nos Estados Unidos, principalmente ali na Flórida, no Texas, que tem muito latino, e na Califórnia, eles têm um ditado que eles falam o seguinte: quando um latino tá num latino humilde, tá no trânsito, e olha pro lado e vê um cara dentro de um carrão, já falei, isso aí mexe com narcotráfico. Mas quando um americano humilde tá no tráfico e vê o cara no carrão, eu quero trabalhar para ter um igual a esse. É isso aí. Entendeu? Então é diferente. A nossa cultura, por a gente ser latino, a gente já tem um pré-julgamento, né? Porque a gente foi criado num país corrupto, a gente foi criado num país que as coisas não funcionam, né? E igualmente em todos os países da América Latina. Então a visão que a gente tem é: se tá rico, se tá milionário, se tá multimilionário, o cara fez coisa errada. E na verdade não é. E para desmistificar que é difícil, tem que trabalhar ainda mais.
Pra você ficar querendo provar. Provar, né? Provar que é daquilo. É bem chato, sabe? Bem complicado, Mas assim, né? depois que você liga aquele botãozinho Pronto. do foda-se, Já era. deixa tá quem bem? quiser falar, quem quiser jogar, sua consciência tá limpa, você e Deus, e é E isso, tá pronto. tudo Ninguém certo. paga teus impostos, ninguém paga os Exatamente. teus boletos, é Não você que pagam. está fazendo os seus corres e Exato. acabou-se. Acabou, não tem mistério, né, doutor? Não, jamais. Não tem. Fala pra gente agora da tua clínica, como é que é a estrutura, aonde é que fica localizada, para que as pessoas mais do que nunca possam te procurar, tirar dúvidas. Fala pra gente. A minha clínica fica localizada em Alphaville, São Paulo, tá? Com mais de 300 metros quadrados, com 2 centros cirúrgicos equipados, tá? Tem um time comercial especialista para atender os meus pacientes de uma forma não agressiva, tá? Tem um time de enfermagem super qualificado, super bem elaborado e que foi escolhido a dedo para tratar os meus pacientes, tá? A minha clínica era uma clínica boutique, tá? Uma clínica premium, onde se você chegar lá, você não vai ver uma clínica abarrotada de pacientes, porque eu prezo pela personalidade do paciente, tá? Então, eu quero algo personalizado. Eu quero entregar uma experiência legal para o meu paciente. Eu quero que ele chegue lá e fique confortável, tá? Podendo estar ali, podendo fazer uma ligação, até uma chamada de vídeo, onde não vai ter ninguém. Para quê? Para escutar o que ele está falando, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação de marcar os pacientes em um horário correto. Então, são atendimentos personalizados. Atendimentos personalizados, né? Você viu, você veio perfeito. Do Amazonas para fazer o transplante capilar pela qualidade do serviço. Com toda certeza. Né? Pela estrutura e pelo que eu iria te entregar. Tá? Você jamais, pelo porte que você tem, pela envergadura que você tem profissionalmente, você jamais iria procurar uma clínica popular, por mais. Você não estava procurando preço. Não desmerecendo Sim, a clínica, claro, exatamente. Você não estava procurando preço. Valorizando a minha saúde. Exatamente. Sua saúde e sua imagem. Sua imagem. Né? Você não estava ali atrás de preço. Você estava procurando valor para você, de acordo com a tua estrutura. Exatamente. Né? Então é isso que a gente passa para os nossos pacientes. Tá, e a gente está te acompanhando já há algum tempo e percebe que quase todos os dias ou todos os dias tu opera. Como é que é isso? Assim, é muita dedicação. Como é que tu consegue lidar com isso? É muita dedicação, né? E como eu te falo, você tem que ter uma previsibilidade do teu negócio, tá? Um empresário que não tem previsibilidade, ele passa todas as noites sem dormir, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Então, assim, eu tenho uma agenda para 2, 3 meses, lotada já. Tá? Eu quero operar a próxima semana. Tá, eu consigo, porque eu tenho dois centros cirúrgicos. 2 centros cirúrgicos. Entendeu? Mas vai ser a segunda cirurgia. Tá, mas o normal durante, vamos dizer assim, como tu disseste mais cedo agora, é de 8 a 10 horas. E aí tu consegues fazer 2 operações no dia? Sim, consigo. Eu consigo começar uma bem cedinho, às 5 da manhã, termino por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, e começo a outra, termino à noite. E como é que fica o teu desgaste com isso? Fica super tranquilo. Porque já está acostumado. Eu já estou acostumado, então entendi. assim, eu durmo muito cedo. Certo. Tá? Nos dias que, que só tem uma cirurgia, por exemplo, 9, 9 e meia, estou dormindo. E a tua forma de alimentação? Conta pra gente essa parte aí. Olha, a minha dieta ela é um pouco bagunçada. É um pouco bagunçada, mas assim, todos os dias eu tomo meu café, tá? Ou na clínica, ou na minha casa, tá? Sempre a mesma coisa, tá? Um waffles, um ovinho mexido, suco de laranja que não pode faltar, né? Um cafezinho com leite, alguma fruta. Faço um lanche no meio da manhã para a cirurgia, enquanto as meninas fazem outras coisas que competem a elas, onde eu paro para lanchar. Depois almoço, depois lancho à tarde, depois janto. Então assim, mas só que nem sempre eu consigo fazer de forma regular, tá? Entendi. Porque às vezes tem muitos pacientes, tem um transplante capilar e termina e tem um paciente atrás do outro, tá? E eu não consigo ter esse time para eu parar e me alimentar, então acaba sendo um pouquinho desgastante, né? E aí eu te pergunto, como é que lida essa situação com a tua família? É muito tranquilo, cara. Primeiro que minha mulher trabalha comigo, né? Então maravilha. Maravilha, Conta um pouquinho sobre ela. Ela, assim, foi o pilar, né? Foi o pilar pra gente começar. Hoje ela é meu braço direito, né? Direito, tudo esquerdo, em casa, então. Exatamente. Então, assim... Você tá há quantos anos com ela? Ixi, 20 anos. Olha aí, que maravilha, hein? Então, assim, tudo muito
muitas das minhas conquistas foram nossas. E muitas coisas partiram de ideia dela. Olha aí, que maravilha. Sim, muita coisa. Então, até o fato de vir para São Paulo foi ideia dela. Isso que eu ia te perguntar. Tá? O fato de vir para São Paulo foi ideia dela. Tá, mas ela está contigo desde o Maranhão? Desde o Maranhão. Olha isso. Ela é de lá também? Não, ela é goiana. Olha. Ela é do Goiás. Pega lá do Goiás e vem pra cá, minha filha. Ah, que legal. Então, assim, ela tem uma visão 360. Tá? Ela pensa fora da caixa. Fora da caixa. Às vezes eu tô com empreendedora. Demais. Às vezes eu tô com uma ideia, fala assim, mas se a gente fizer isso, a gente triplica isso aqui. Isso. Então, eu escuto muito ela. Porque ela tem uma visão fenomenal. E vocês têm filhos? Temos não. Não? Ela tem 2 filhas, eu tenho um filho. Ah, tranquilo. Mas é super tranquilo, super de boa, tá? Só moram nós 2. Ah, entendi. Mas o contato, o convívio com a família é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Não Perfeito. pode também ficar só no trabalho. Não. Tem que ter as suas horas de lazer. Hoje eu não trabalho mais sábado e domingo. Ah, tá aí. Tá? Não trabalho mais sábado e domingo, porque como eu trabalho a semana inteira e é muito intenso, eu tirei sábado e domingo pra descansar. E feriado eu também não trabalho. Maravilha. Tá? Justamente por isso. Eu passei muito tempo trabalhando de segunda a segunda, doutor. E a atividade física, faz? Eu faço. Quando chego da clínica, eu vou pra academia. Seu homem tá estourado. É um homem de ferro. Pô, se eu não cuidar dessa máquina que eu vou viver dentro dela o resto da minha vida, meu amigo, quem que vai cuidar, né? E agora a pergunta que não quer calar. E esse cabelo, meu amigo? Essa foi também uma das maneiras atrativas, não só por mim, mas com vários clientes dizendo, eu quero uma cabeleira dessa aí. Cara, é impressionante. Todos os pacientes que chegam na clínica falam, eu quero esse cabelo, doutor. Eu falei, calma, meu amigo, vamos trabalhar que você vai ter. Explica pra gente esse processo, como é que surgiu e como é que foi desenvolvido essa capilaridade toda aí. Assim, eu sempre tive muito cabelo, tá? Desde criancinha. E eu tinha um pai, meu pai já faleceu, faleceu em 98. Ele era calvo, tá? Meu irmão é calvo, e, inclusive eu fiz o transplante dele. Então, assim, eu tenho uma genética de alopecia androgenética, de calvície, tá? Porém, os meus folículos são um pouquinho sensíveis. Eles não são sensíveis ao hormônio que causa a calvície, tá? Mas pensando nisso, desde sempre eu comecei a fazer tratamento, tá? Então, eu utilizo medicamentos todos os dias, uso minoxidil todos os dias, vitaminas orais todos os dias, faço sorinho mensalmente, faço MMP, que é microdifusão de medicamentos no couro cabeludo. Então, assim, o cabelo tá aqui, não é à toa, não faço nada não, faço tudo que você imaginar nesse cabelo. Tá? Coloco celatron, coloco tudo. Nunca é demais cabelo, né, meu amigo? Então, tô tratando constantemente. Tenho medo, tá? Então, de verdade. Então, verdadeiramente, você aplica na prática o que faz. Exatamente. O que eu prescrevo para os meus pacientes, eu utilizo. O que é que você tem medo? De ficar calvo. Morro de medo, juro por Deus. O medo que eu tenho é de ficar calvo. Não posso, é o que eu trabalho. Não dá, né? É meu business, né, meu amigo? Tá? Então, eu cuido disso aqui como uma preciosidade tão grande que você não faz ideia. É o teu cartão de visita, É o meu cartão de visita. Tá, e aí explica pra gente essa questão dos pacientes em querer melhorar cada vez mais o cabelo, aquela ansiedade, aquele estresse, como é que você consegue lidar de forma harmoniosa e ao mesmo tempo humanitária para que não tenha um conflito com o teu paciente. Porque eu tenho certeza que isso acontece muitas vezes. Por exemplo, agora, só dar um exemplo aqui para que todos saibam, disseste, pô, vai cair, Turi, o cabelo. Então, eu imagino o desespero. Pô, os folículos já estão aqui, já está legal, daqui a 1 mês, 2 meses caiu. Aí eu começar a tirar foto, doutor Marco, o que está acontecendo? Então, obviamente não perde a credibilidade, mas preocupa. Como é que você lida com isso? Primeiro de tudo, você tem que alinhar a expectativa com o paciente. Tá? Ser transparente e honesto com o paciente. Então eu sempre explico tudo para ele, tá? O que eu consigo fazer de máximo, tá? E o que eu consigo entregar de resultado para esse paciente. Obviamente, como você acabou de falar, vai cair o cabelo, o paciente vai, por mais que eu expliquei que é o processo, o cara vai entrar na fase que eu falo que é a fase do desespero. O paciente vai ficar desesperado, doutor, não deu certo, não vai dar certo, não vai nascer. Porque, pô, de repente o cabelo tá grande. E aí cai tudo, voltou ao que era, como assim? Aí o paciente, joguei meu dinheiro no lixo, perdi meu tempo, o doutor é picareta, mas não é o processo. Então, eu alinho muito bem
a expectativa com o meu paciente. E trato todo mundo muito bem, acolho muito bem, tá? Por mais que eu fale pra você, você vai me mandar mensagem, eu vou te falar, calma, eu te falei que isso ia acontecer. Mas assim, eu não trato mal nenhum paciente, Sim, minha equipe é lógico. super preparada, tá? Pra isso, Pra né? atender os pacientes também, porque eu sei o que é o desespero do paciente. E mais do que isso, é tão qualificada com que a pessoa que eu estava falando era psicóloga. Exato. Então, conta mais dessa parte aí. A gente tem uma equipe multidisciplinar, tá? Na clínica, que tem psicólogo, tem enfermeira. E assim, a gente pega os pacientes, aqueles pacientes que são. Não falo, eu falo que são especiais, são pacientes que são muito detalhista, Perfeito. tá? Então, a gente prefere esses pacientes que são. Mas esses são os melhores Sim. para tirar como prova para os outros. Exatamente. É assim, como você que é muito detalhista, então eu prefiro que uma psicóloga faça o teu acompanhamento do que um enfermeiro. Perfeito. Entendeu? Não, Porque... E ela foi pormenorizadamente dizendo tudo exatamente o que eu tinha que fazer. Exatamente. Até a forma de enxaguar, até a forma de passar o pincel, até a forma de colocar na cabeça. Pô, Exato. Fantástico, fantástico. Então, assim, a gente faz esse trabalho de uma forma que o paciente se sinta acolhido, tá? Você pode mandar mensagem qualquer, se tiver entre os 10 dias, até depois dos 10 dias, mandar a mensagem que for, a hora que for, no primeiro horário que ela tiver visto a mensagem, ela vai te responder. Não, com certeza. Tá? Ela não deixa você no vácuo, ela não deixa você para responder no outro dia, ela não deixa. Nenhuma das meninas. E as tuas inspirações no que diz respeito ao transplante capilar? Por mais que na época não tivesse muito assunto, não tivesse muito contexto para isso, você mira em alguém para dar certo? Tipo, tem algum profissional médico da área capilar que te motive para chegar na condição que hoje ele está? Sim, com certeza. Quem fala que não tem uma inspiração é um mentiroso ou um falso moralista, né? E tem muitos colegas que se esquivam dessa pergunta, achando que se você falar do profissional, você vai estar engrandecendo. Pô, o cara já era grande quando tu começou, velho. Certeza. Não adianta. E o nome entendeu? disso chama-se humildade e simplicidade. Exatamente. Então, o cara que eu sempre me espelhei foi o Thiago Bianco. Thiago Bianco. Tá? E por ironia do destino, a minha clínica em Alphaville, a primeira, era na frente da dele. Olha isso. Olha só. Então, assim, chegou a ter contato com ele? Não, porque ele é muito reservado. Tá? E também nunca fui atrás para ter contato com ele. Mas assim, é um cara, ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, tá? Um cara que sempre entregou muitos bons resultados e um cara que todos, tá? Todos conhecem, tá? E todos, exatamente, todos já se espelharam nele. Eu conheço, pra você ter ideia, eu conheço médico que já trabalhou para ele e fala mal do cara. Puxa, entendeu? Né? Então assim, é concorrente, beleza, cara. Mas quando você chegou, o cara já tava. Isso não pode te tornar inimigo. Não, né? Jamais. Inclusive, eu admiro, tá? Admiro que ele, além de ser um bom médico, o cara é um baita de um empresário, velho. Também é empresário. Empresário. Tem essa veia empreendedora. Sim. Então, assim, o brasileiro gosta muito de desmerecer, né? Desmerecer um profissional que julga concorrente. É concorrente nada, cara. Cada um na sua. Cada um faz o seu. Né? Faz o seu. E outra, paciente, ele vai pelo feeling que ele tem do médico. Às vezes, ele vê eu falando, não gosta de mim. Vai num cara inferior a mim, gostou do cara falando, e vai nele. Sentiu conexão, exatamente. E foi, entendeu? Né? Pode mostrar preço, pode mostrar valor, não adianta. É conexão. E conta pra gente, se você obviamente puder, esses casos mais desafiadores que você teve durante todos esses 10 anos de transplante capilar. Cara, consegue lembrar de uma história que te deu mais dor de cabeça, que te exigiu mais da tua qualidade técnica para que apresentasse um resultado de qualidade? Sim, teve um paciente recente. Tá? Recente, olha isso. Tem ideia, né? Conta pra gente. Teve um paciente recente, tá? Na verdade, teve 2 pacientes. Primeiro, uma lá no Panamá, onde essa paciente ela tinha uma alopécia frontal fibrosante, que é uma alopécia cicatricial, tá?
que você faz o transplante capilar, depois de 5 anos o cabelo cai 50% do transplantado, tá? Então, assim, foi uma paciente muito delicada. Ela falou, doutor, eu preciso de cabelo. Eu preciso de cabelo. 50%? 50%, tá? Eu preciso de cabelo. E eu fui muito transparente com ela. Falei, olha, eu posso transplantar o teu cabelo, só que a gente tem que tratar por pelo menos 6 meses, estabilizar a doença, só que daqui a 5 anos teu cabelo pode cair 50%. Ela não tem problema. Nem sei se eu vou estar viva daqui a 5 anos. Olha isso. Uma senhora de 65 anos. Tá? Isso Que mexeu comigo. vida, né? Mas mexeu comigo. Certo. Eu falei, caramba, velho, olha o que ela falou. Não, Entendeu? e a responsabilidade que jogou para ti. Exatamente. Né? Hoje eu trabalho muito com retransplante de pacientes provindos de outras clínicas. Perfeito. Tá? E ultimamente eu peguei um paciente que ele fez em uma clínica de franquia, né? E eles simplesmente acabaram com a área doadora do paciente. Entregaram pouco resultado. Então o cara tava com a expectativa lá em cima. Falou, primeiro que ele chegou na minha clínica falando que eu era a salvação do cara. Então, pô, se o cara chega desse jeito, você se sente como? Na obrigação de resolver o BO que o outro coleguinha fez. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi um caso que eu fiquei pensativo, estudei, analisei, planejei, alinhei muito bem a expectativa, porque a expectativa do cara tava lá em cima. Por quê? Porque ele sempre vê no meu Instagram alta densidade, alta definição. Então, o doutor vai conseguir me ajudar. Então, quando você fala que ele tem uma área doadora limitada, o cara já diminui a energia, a expectativa, né? Então, eu tive que alinhar muito bem. Fizemos a cirurgia, superei a expectativa dele. Olha que né? maravilha. Graças a Deus, até porque eu fui surpreendido também no ato cirúrgico, né? O folículo muito bom. Nós tratamos esse folículo por um tempo, tá? Pra gente não ter surpresa antes do transplante. Do transplante. O paciente chegou para mim em novembro. Tratei o paciente, a gente fez cirurgia dele agora em maio. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Que bom, Marcos. E eu agora aproveito também a oportunidade para te perguntar, o que você quer ainda mais? Quais são os teus próximos desafios? O que te motiva a melhorar e a te diferenciar dos demais? Cara, o que me motiva, só tem uma coisa que me motiva, é a minha fé em Deus, tá? Perfeito. E saber qual é o meu propósito aqui na Terra, o meu propósito de vida, né? Todos nós sempre queremos mais, tá? Eu sou um médico, além de médico, antes do médico, eu sou um homem muito ambicioso, tá? Eu tenho ambição por natureza, tá? Então, os meus próximos passos, a gente fala que tem que falar os próximos passos, né? Mas os meus próximos passos é de algo grandioso, tá? É de algo que já tá... Dá um spoiler aqui pra gente. De algo que já tá desenhado completamente, tá? Tem algum... É sobre produtos, tá? É sobre produtos, tá? Produtos. Tem produtos no meio e também de escalabilidade também nas cirurgias. E o que você pode dizer para nós hoje que te diferencia dos demais? Nas tuas técnicas, nas tuas aplicações, no teu modo de proceder um transplante capilar? Entrega de resultado e o processo até a entrega do resultado, tá? Isso é o meu grande diferencial, tá? Então, o processo de entrega e a entrega. Não é só a cirurgia. Não é só a cirurgia. Ou seja, depois da cirurgia, até a entrega final, o paciente pode estar te ligando, pode estar te procurando. Não, transplante capilar, filho, é um casamento, é para sempre. Não adianta, vou te acompanhar por um ano. Não esquece, é o resto da vida. Entendeu? É o resto da vida. Mas assim, o processo pré-transplante, o processo de transplante e o processo pós-transplante, tá? Com a minha equipe e a minha entrega do resultado me diferencia dos demais. Olha isso. Que bom. E assim, eu não gosto de me gabar. Tá? Sim, não gosto, eu sou o melhor. Não tem negócio de melhor. Cada um o que é, faz o que faz e tá tudo certo, tá? E tá tudo certo. Só que... É uma forma de você engrandecer o teu trabalho, porque você sabe do valor dele, da dedicação que você teve, da disciplina. É isso. Pronto, você, no meio jurídico, com certeza, você vê outros colegas, você pensa, pô, esse caso aqui eu faria dessa forma. Essa aqui eu faria dessa forma. Você se acha ou não se acha o melhor? Claro que se acha. Para onde você está hoje, de como você chegou, o teu resultado fala por si só, meu amigo. É por essa razão que existe na minha área a consulta jurídica para identificar o problema
e tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. Exatamente. E resultado fala por si só. Ah, com certeza. Tá? Então, sou o melhor. Tá, resultado, filho. Tem que ver resultado. É resultado. Tá? Resultado de quem você é, do que você tem, do que você entrega, do que você fatura. É um conjunto. É resultado, não adianta. Que maravilha. Doutor Marcos, foi uma honra, uma satisfação bater esse papo. Tenho certeza que todos aí, os telespectadores da Turi News, gostaram bastante. Foi enriquecedor de conhecimentos. Espero que o amigo possa voltar daqui a algum tempo para bater mais esse papo, trazer mais novidades na área médica, em especial no transplante capilar. E eu aproveito a oportunidade agora de que você possa se dirigir para o nosso público e dar uma mensagem final e principalmente motivadora para quem está fazendo medicina, quem é o estudante de medicina, quem já é médico e tem interesse nessa área de transplante capilar. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado, tá, pelo convite de estar aqui. É uma honra, tá aqui diante de um dos maiores advogados do Brasil, tá, participando do Turi News. E para você, colega, futuro colega de profissão, tá, nunca desista dos seus sonhos, tá? Faça sempre tudo com muito amor, tá? Faça com muita paixão. Não faça algo só pela grana, tá? A grana pode ser o teu farol, mas que você crie um amor e uma paixão para você sempre entregar bons resultados, tá? Porque se você fizer só por dinheiro, vai ficar uma porcaria, tá bom? Então, para você, telespectador, muito obrigado pela audiência e mais uma vez, doutor, muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos. Pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Antes de encerrar este episódio, passo as mãos do Dr. Marcos, uma lembrancinha da Turi News aí. Muito obrigado, meu amigo. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, pedindo para que vocês acompanhem o Turi News nas redes sociais e no YouTube. Ou seja, se inscreva no canal, toque lá no sininho para justamente não perder nenhum episódio. Grande abraço e um beijo em todos. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado.